Bom dia, segundo ano. Iniciamos agora o PET 3, né, do terceiro bimestre, né? E esse bimestre vai ser um pouquinho diferente, então eu preciso que vocês vejam os vídeos, tá? E quem tiver dúvida vai entrar no Meet, vai entrar em contato comigo e a gente vai marcar um horário pelo Meet, tá? Bom, começamos a semana 1 com o tema semelhança de triângulos, né? Então, é para resolver problemas que envolvem esse assunto. Bom, o PET, como vocês já sabem, ele já vem com uma reprise ou seja, um resumo bem sucinto do conteúdo, né? E vocês podem dando uma lida, tá? E para tentar depois fazer os exercícios, tá? Bom, eu fiz um resumo aqui, ó. Vamos lá. Semelhança de triângulos, definição. Bom, então quando eu tenho dois triângulos, são semelhantes quando os ângulos são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso? Quando os ângulos são iguais. Então aqui eu tenho dois triângulos, né? São semelhantes. Então nesse caso, aqui nesse primeiro triângulo, aqui ó, esse que tá à esquerda. Então esse ângulo aqui, ó, tá? Azul vai ser igual a esse ângulo aqui desse outro triângulo. Também vai ser azul, tá? Assim como esse outro ângulo aqui, ó, verdinho, vai ser igual a esse aqui desse outro triângulo em verdinho, tá? Próximo ângulo vai ser idêntico ao outro ângulo desse outro triângulo aqui, ó, que tá em vermelho, tá? Bom, se você aqui nesse caso eu coloquei os triângulos na mesma posição, mas poderia ser diferente, tá? Esse primeiro triângulo aqui, ó, vou chamar esse de 1 e esse aqui de 2. Esse primeiro triângulo poderia estar um pouquinho diferente, tá? A rotação dele ou o segundo, tá? Tanto faz nesse caso. Bom, continuando ali na definição. E os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso? Lado correspondente é o lado oposto ao ângulo. Então, vamos supor aqui, ó, esse triângulo 1 aqui tem um lado que é A, B, C, certo? E do triângulo 2, eu tenho esse que é A', B' e C'. Então, o lado correspondente, que é o lado oposto a do ângulo, nesse caso aqui, ó, em relação ao ângulo azul, quem que é oposto a ele? É o B, é porque ele está de frente com esse ângulo azul, tá? Então, vai ser o B em relação ao triângulo 2, tá? Quem que é oposto a esse ângulo azul? É o B'. Tá? E assim, você vai ter essa mesma ideia em todos os ângulos, tá? Quem que é oposto em relação ao ângulo verde? É o A. Quem que é oposto em relação ao ângulo verde do segundo triângulo? É o A', tá? E você vai ter a mesma ideia com C' e o C, tá? Bom, proporcionais, então, significa que você vai ter que colocar eles em forma de fração, né? Então, vai ser o A por A', que vai ser igual a B por B', que vai ser igual a C por C', tá? Isso tudo vai ser igual a K. Esse K aqui, a gente chama ele de constante de proporcionalidade, tá? Constante de proporcionalidade, tá? Mas ele também, hoje em dia, eles receberam outro nome, tá? Que também pode ser chamado de razão de semelhança, ou também chamado de razão
de semelhança. Tá bom? Esse R meu não ficou muito bom não, mas deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Razão de semelhança. Muitos livros usam constante de proporcionalidade, tá? Atualmente, esse razão de semelhança faz mais sentido, mas tá valendo os dois, tá? Pode ser os livros mais atuais, razão de semelhança, os mais antigos, constante de proporcionalidade. Bom, como saber se o triângulo é semelhante? Então, primeiro a gente usa o teorema fundamental, tá? Que ele fala o seguinte: se uma reta paralela a um lado de um triângulo intercepta os outros dois lados em pontos distintos, dois triângulos semelhantes são formados. Ou seja, o que ele quis dizer aqui, ó? Se eu tenho um triângulo e se eu traçar uma reta paralela, né? Uma reta paralela, que é essa aqui, ó, que eu fiz, tá? Tracei ela e ela é paralela a esse lado verdinho aqui, ó, tá? Tem que cortar dois pontos, né? Que vai ser esse e esse aqui, tá? Então, essa reta aqui é igual a essa. Então, significa que eu vou ter mais dois triângulos, tá? Vai surgir mais dois triângulos. Então, significa que esse ângulo aqui, ó, vai ser igual nesse aqui e nesse aqui, tá? Quem que é o próximo? Ó, esse azulzinho, ou melhor, deixa eu colocar aqui, ó, tá? Esse azulzinho do de cima vai ser igual ao de baixo, tá? Ou seja, esse vai ser igual a esse aqui. A única diferença aqui, ó, vai ser esse de cima aqui, ó. Esse ângulo vai ser igual nos dois, tá? Nos dois triângulos. Então, eles vão ser iguais, tá? Então, essa é uma forma de achar se eles são semelhantes ou não, usando o teorema fundamental, tá? Então, esse aqui vai te ajudar bastante a resolver os exercícios. O próximo são os casos de semelhança, né? Esses casos de semelhança, a gente vai usar bastante no PET, né? Aqui, ó, casos de semelhança. Esses casos de semelhança tá lá no PET no início, ó. Página 26. Então, aqui, ó, podemos determinar que dois triângulos são semelhantes utilizando esses três casos de semelhança dos triângulos que estão descritos na tabela abaixo. Então, o primeiro é o caso AA, que é o ângulo-ângulo, tá? Então, aqui ele fala que o que significa, né? Se possuírem dois pares de ângulos correspondentes congruentes, né? Então, tem um exemplo também que vai ajudar bastante. Então, caso ângulo-ângulo, né? Então, se tem ângulo, esse ângulo aqui, ó, em relação a esse primeiro triângulo, né? O pequenininho. Então, aqui, ó, o vermelho é igual ao vermelho do triângulo maior. E o azul aqui, ó, do triângulo pequenininho, tem que ser igual a esse ângulo aqui do triângulo maiorzinho, tá? Então, se eles são iguais, então, ele é um triângulo semelhante, tá? Então, A é igual a D, né? O ângulo D. E o ângulo B é igual ao ângulo E, tá? Ou seja, um triângulo é semelhante em relação ao outro. O segundo caso é o lado, ângulo e lado, tá? Então, ele faz aqui um resuminho do que seria se possuírem dois pares de lados correspondentes, proporcionais a um par de ângulos formados por esses pares de lados congruentes, né? Então, o que ele fala ali? Que um lado tem que ser correspondente ao lado de um triângulo, né? E de um ângulo tem que ser igual a do outro ângulo de outro triângulo. E o outro lado tem que ser igual em relação a outro ângulo do outro triângulo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, ó?
que o ângulo de um triângulo tem que ser igual a do outro, né, que a gente já viu. Em relação ao lado, o lado vai ser em relação ao correspondente, que é oposto a esse ângulo, tá? Então tem tudo isso aí, você vai usar do jeito que tá esse exemplo aqui. E o terceiro caso é lado, lado e lado. Se possuírem os 3 pares de lados correspondentes proporcionais, tá? Então você vai usar aquela formulinha lá de semelhança que a gente viu, tá? Que vai ser aqui, ó. A por A' igual a B por B', C por C', que é igual a K. Nesse caso, o K, constante de proporcionalidade, só se algum exercício pedir, tá? Que é bem difícil. Então, aqui, ó, tem um exemplo, né? E os exercícios que é do Enem, que eu achei bem legal também, que dá pra você dar uma estudada, pensar um pouco, tá bom? Qualquer coisa, eu tô à disposição para ajudar, gente, tá bom? O assunto é bem fácil, bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, né? Eu vou deixar também um vídeo complementar também lá para quem quiser dar uma olhada, né? Então é isso, tá? Um abraço.